Bom, vamos lá. Hoje mais uma aula, a aula 16. Na aula passada eu introduzi aí a ideia, o conceito de vetores. Os vetores são muito importantes para o nosso trabalho de cinemática, principalmente agora aí que a gente começa a trabalhar, a partir das próximas aulas, movimentos compostos, movimentos que saem da trajetória horizontal, da trajetória vertical. E essa aula 16 nós vamos complementar então esse estudo dos vetores pensando num processo que é, na verdade, o inverso do que a gente fez na aula anterior. Então na aula anterior a gente aprendeu a somar vetores, a compor vetores, e hoje a gente vai aprender a fazer o contrário, a gente vai decompor. Então, se vocês lembrarem, na aula passada eu deixei um exemplo, deixa eu pegar uma canetinha melhor aqui. Na aula passada, eu deixei para vocês um exemplo que tinha um carinha tentando atravessar o rio, O cara tentava atravessar o rio desse jeito, nadando assim, mas a correnteza puxava ele para cá. E aí ele acabava nem fazendo esse movimento que ele queria e nem fazendo esse, Ele acaba fazendo um movimento intermediário aqui, que a gente podia determinar na aula passada usando um dos métodos de soma de vetores. Podia usar, por exemplo, o método do paralelogramo, Onde a gente faz um tracejado aqui, e consegue definir exatamente aí como é que foi o movimento. Tudo bem? A gente podia também determinar exatamente o valor desse vetor resultante aqui, não é? A partir dos valores dos dois vetores, do vetor 1 e do vetor 2 aqui. A gente fazia a continha do Pitágoras nesse caso aqui e descobria a medida do vetor resultante. O que nós vamos fazer hoje é exatamente o processo inverso. Hoje nós vamos ter como dado do exercício esse vetor resultante aqui, E a partir dele, nós vamos quebrar ele em duas partes, no vetor 1 e no vetor 2 aqui. Tá? Nós vamos separar o vetor resultante nas suas duas componentes aqui, nas suas duas partes. Esse processo é chamado de decomposição de vetores. Tá bom? Então, decompor um vetor é quebrar o vetor em duas partes. Nós vamos quebrar sempre em partes perpendiculares. Então, sempre vai encaixar nesse paralelogramo aqui, nesse retângulo. A gente chama também de componentes retangulares aqui, por causa disso. São sempre como se fossem dois catetos aqui, de um retângulo. Bom? Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, vamos lá. Para poder começar, antes de começar a falar sobre a decomposição, eu preciso lembrar um pouquinho vocês desse assunto de matemática aqui, das razões trigonométricas. É um assunto que é visto lá no nono ano, alguns professores tratam com calma, falam bastante sobre isso, mas às vezes não, às vezes é tratado muito rápido ou nem é falado, E aí fica para o ensino médio para a gente conversar. Esse assunto vai ser trabalhado com mais detalhes no segundo ano, no segundo ano do ensino médio, na parte de matemática. Vocês têm quase um semestre aí de trigonometria, então vocês vão ver o comecinho, esse daqui é bem o comecinho da trigonometria, Vocês vão ver o ano que vem com calma, mas eu preciso lembrar alguma coisinha agora para vocês aqui, ou ensinar, não sei se alguém nunca viu, Para a gente poder usar. Mas assim, eu já vou adiantar para vocês que o que a gente vai ver aqui é mais para vocês poderem entender a minha dedução, tá? O que eu vou fazer para chegar nas formas. Depois a gente vai ter a fórmula, uma regrinha prática para aplicar, e aí, na verdade, nem vai ser muito usado essas noções aqui nesses exercícios, tá bom? Lógico que vai aparecer muitas situações que vão envolver as razões trigonométricas aqui, mais para frente. Então, é legal a gente conversar um pouco sobre isso, Gente, esse aqui é o triângulo retângulo, um triângulo que tem um canto reto, Todo triângulo retângulo, então, ele vai ter dois lados que formam um ângulo reto, que são chamados de catetos, Então, esse lado B e esse lado C são o que a gente chama de cateto, Aqui também é um outro cateto. Então, para saber se é cateto, basta a gente olhar o ângulo reto. Então, os lados que formam o ângulo reto são chamados catetos. E esse outro lado aqui, que é o lado que fica oposto ao ângulo reto, lado da frente do ângulo reto, é chamado hipotenusa,
Isso aqui é a hipotenusa do triângulo, tá bom? Então, toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, os lados do triângulo recebem esses nomes especiais aqui, né? Os dois catetos a gente pode diferenciar um do outro de acordo com esses ângulos aqui, ó, internos. Se a gente tiver um deles conhecido, por exemplo, vamos supor que eu conheça esse ângulo, né? Ou que eu conheça esse, tanto faz. Se eu conhecer, por exemplo, esse lado aqui, esse lado C, esse ângulo C, né? O lado que fica na frente dele é chamado lado oposto a ele, né? Ou nesse caso aqui, cateto oposto. E o lado que fica vizinho dele, aqui ó, é chamado cateto adjacente. Né? Se eu olhar, se parar de olhar agora para esse ângulo e olhar para o ângulo B, aqui, ó, aqui em cima, né? Se eu olhar pelo ângulo B, aí agora o cateto oposto ao ângulo B passa a ser esse de baixo aqui, ó. Porque é esse que está na frente, ó. O que está na frente é chamado oposto, tá vendo? O cateto oposto é esse, e aí esse que é vizinho dele passa a ser chamado adjacente, cateto adjacente. Bom, a palavra adjacente significa vizinho. Então, esse lado aqui, como ele é vizinho desse ângulo B, né, e forma o ângulo B, ó, então ele é adjacente ao B. E esse lado aqui, como ele está na frente do ângulo B, ele é oposto ao B, é cateto oposto ao B. Tudo bem? Estou comentando isso só para vocês enxergarem aqui o que eu estou fazendo. Então, as razões trigonométricas são três, né? Pelo menos de começo aí são três. O seno de um ângulo, né? O que é o seno de um ângulo? Então, aqui ele colocou ó, o seno do ângulo B como B sobre A, né? Então, o seno do ângulo B, na verdade, é o cateto oposto ao B pela hipotenusa, ó. Que eu poderia escrever isso, ficava até melhor aqui, ó. Então, opa. O seno de B é o cateto oposto ao B dividido pela hipotenusa, tá vendo? Está olhando pelo ângulo B. Então, ó, quem é o cosseno de B? O cosseno do ângulo B é o cateto adjacente pela hipotenusa. A continha, ó, cateto adjacente pela hipotenusa. A tangente de B, aqui ó, tangente do ângulo B é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Vou marcar aqui, ó. Então, gente, isso aqui não é o assunto, tá? Eu só estou mostrando para vocês lembrarem um pouquinho. Ó, aqui no ângulo C é a mesma coisa, tá? Então, ó, o seno de C é o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno de C, ó, B sobre A, é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é um cateto pelo outro, cateto oposto pelo adjacente. Né? Então, lembrando rapidinho, vamos para o que interessa, né? Vamos lá? Decompondo o vetor V em Vx e Vy. Então, nós vamos quebrar esse vetor V aqui, ó. Então, no nosso exercício vai ser dado só o vetor, assim, ó, esse vetor vermelhinho aqui vai ser dado para a gente. Falar assim, ó, vamos quebrar ele. Assim, ó, vai fazer assim, ó. Esse vetor foi dado no exercício. Tá vendo? Aí ele vai falar assim, esse vetor tem 10 unidades, por exemplo. 10 metros por segundo, sei lá, alguma coisa assim. Então, quais são os dois pedacinhos dele, que a gente chama de Vx e Vy, tá vendo? Aí eu vou imaginar nesse pontinho aqui, no começo do vetor, um plano cartesiano, assim, né? Nossa, ficou muito ruim isso, gente. Então, um plano cartesiano. E aí eu vou projetar agora esse vetor em cima do eixo x e em cima do eixo y, como se ele estivesse fazendo sombra. Ó, imagina que eu tivesse uma lâmpada aqui em cima fazendo uma sombra nesse vetor. A sombra dele, ó, tá vendo? Ela estaria aqui embaixo desse jeito, ó, tá vendo? Ó, então essa sombra aqui eu vou chamar de Vx. É a sombra do vetor V em cima do eixo x, tá vendo? Aqui não está o eixo x, ó. Isso que eu chamo de Vx, tá vendo? Vx é a sombra, a projeção do vetor V em cima do eixo x. Agora eu vou pegar uma luz aqui, vou botar aqui uma lâmpada e vou projetar em cima do vetor para tentar fazer sombra nesse eixo. Então eu vou projetar daqui a luz, ó. Vai bater aqui no vetor e vai fazer uma sombra desse jeito, ó. Nossa, tá muito ruim, gente.
Mas, ó, seria um vetor aqui. Vamos fazer com outra cor para enxergar? Não sei se vocês estão enxergando aí. Ó, então teria um vetor vermelho aqui, ó, tá vendo? E um outro vetor aqui. Agora ficou mais forte a coisa. Então, ó, esse vetor da vertical seria o VY, tá vendo? Por que VY? Porque é um pedaço do... Nossa, agora mudou de novo. É um pedaço do vetor V aqui, ó, que veio para cá, para o eixo Y. Tá vendo? Que é o eixo Y, né? Então, chama VY. Então, é isso. É isso que nós vamos fazer. Aqui tá mais bonitinho, né? Então, olha, o vetor V, ele vai ser quebrado em Vx e em Vy. Tudo bem? E o que a gente precisa para fazer essa quebra? Precisa conhecer esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Estou chamando de alfa. Esse ângulo tem que ser conhecido. E eu também tenho que conhecer a medida do vetor V. Bom, então no exercício ele vai dar a medida do vetor V e vai dar esse ângulo e eu vou descobrir. Agora, como é que eu faço para descobrir? Usando aquelas formulinhas das razões trigonométricas. Então, veja, ó, se eu quiser saber o Vx, por exemplo, o que eu posso fazer aí? Né? Então, a gente sabe o seguinte, ó, que o cosseno de um ângulo, do ângulo alfa, é o cateto adjacente pela hipotenusa, só para vocês terem uma ideia. Né? Então, veja aqui, ó, veja que esse Vx é cateto adjacente desse ângulo, ó, é um cateto desse triângulo, tá vendo aqui o triângulo? Ó. Aqui está o triângulo, aqui está o ângulo reto, então esse ângulo está sendo considerado, então esse Vx é o cateto adjacente e esse V é a hipotenusa. Né? Então, nessa continha aqui, ó, eu posso escrever assim, que o cosseno do alfa é o cateto adjacente, que é o Vx, dividido pela hipotenusa, que é o V. Só que a pergunta aí, o que a gente vai querer descobrir é o Vx. Quanto que é esse Vx? E também quanto que é o Vy, né? Os dois pedaços aí. Então, como é que eu faço para descobrir esse Vx se eu tenho o tamanho do vetor, aqui o V, e se eu tenho esse cosseno também? Isso aqui vai ser dado para vocês. É numerinho de tabela isso aqui, vai ser dado. Né? Então, como é que eu vou descobrir isso daí? Ah, olha aqui, ó, se eu fizer a continha em x aqui, o Vx, na verdade, ele é o V vezes o cosseno do alfa. Tá vendo? Isso aqui, na verdade, é uma formulinha, né? Ó, se eu quero saber quem é o Vx, eu pego o vetor V que está no exercício e faço vezes o cosseno do alfa, que é o numerinho que está na tabela, que eu vou pôr aqui e fazer a continha de vezes. Então, isso aqui que parecia que era uma coisa, na verdade, é uma continha de vezes que eu tenho que fazer só. Bom, peguei o vetor V aqui, ó, que foi dado no exercício, multipliquei pelo cosseno do ângulo, achei o Vx, o pedacinho que está aqui, tá vendo? Agora eu vou pensar para o Vy, a mesma coisa, gente. Olha aqui a fórmula do seno, ó. O seno do ângulo alfa é o cateto oposto pela hipotenusa. Veja que esse Vy, ele pode ser encaixado certinho aqui, ó, no lugar, aqui, ó, nesse pedacinho do triângulo. Eu vou encaixar ele aqui. Olha, aqui está o Vy. E o Vy, ele é o cateto oposto aqui ó, ao ângulo, tá vendo? O cateto que está na frente é o oposto. Então, eu poderia usar o Vy aqui no lugar do cateto oposto, usar o V no lugar da hipotenusa. Olha aqui o que vai acontecer. O seno de alfa é o cateto oposto Vy pela hipotenusa V. E posso fazer a mesma coisa, né? Posso fazer a mesma coisa, fazer em x também. E aí eu tenho que Vy é V seno de alfa. Olha aqui a continha também para descobrir o Vy. Ah, basta eu pegar o vetor V, o tanto que for aqui o tamanho dele, ah, se era 10, boto 10 aqui. O seno está na tabelinha, eu vou olhar, é que eu não tenho ângulo aqui, mas se eu souber, eu olho na tabelinha, marco aqui, faço a continha de vezes e acho o Vy também. E aí está decomposto, né? Está quebrado esse vetor em dois pedaços, tá vendo? Fazendo duas continhas aí. Vocês vão falar, mas é só isso, não tem mais nenhum outro problema? Então eu quero apresentar para vocês um problema agora que pode acontecer nesses casos aí. Vamos lá. Olha aqui, ó, eu tentei mostrar tudo que pode acontecer aqui. Veja, olha, o mesmo desenho eu fiz aqui, só que aqui eu estou dando no exercício esse ângulo alfa. Ó. Tá vendo? Esse ângulo aqui.
E depois, imagina um outro exercício em que eu, ao invés de dar esse ângulo, eu estou dando outro ângulo. Tá vendo? Outro ângulo. Olha a fórmula, ó. No primeiro caso, Vx é V cosseno alfa, Vy é V seno alfa, que é exatamente o que eu desenhei no slide anterior. Igualzinho aqui, ó. As continhas que nós chegamos lá no slide anterior. Agora, olha esse caso aqui, ó. O que aconteceu aqui? Quando o ângulo foi para o outro lado aqui, ó, quando eu tenho esse ângulo e não esse, inverteu as coisas, ó. O Vx, que era V cosseno, agora ele é V seno. E o Vy, que eu achava fazendo V seno, agora eu faço V cosseno. Isso daqui pode ser um problema para a gente, porque a gente pode se confundir na hora de fazer o exercício. Na verdade, a única dúvida seria essa, né? Ah, para fazer o Vx eu vou precisar multiplicar pelo seno ou multiplicar pelo cosseno? Né? Então essa seria a única dúvida que a gente tem. Para não ter mais essa dúvida, pessoal, poderia, né? Decorar, olhar e tal, mas eu tenho uma regrinha prática para vocês, para a gente não ter mais essa dúvida, ó. Sempre conseguir acertar aí se é o seno ou se é o cosseno. Nós vamos ter que multiplicar por V para poder fazer a continha. Bom, então a regrinha prática eu vou deixar para vocês agora aqui. Ó. Regra prática. A regra é a seguinte, ó, presta bem atenção nessa regrinha. A gente chama de, eu chamo de regrinha do com ou sem. Com ou sem. Olha aqui, ó. Eu já sei, então eu quero quebrar esse vetor V aqui em dois pedaços. Eu já sei que eu vou precisar descobrir o Vx e vou precisar descobrir o Vy. E já sei que nos dois casos eu vou ter que pegar o vetor V e multiplicar ele ou pelo seno ou pelo cosseno. Só falta saber se aqui é o seno ou é o cosseno, né? Qual dos dois é o seno, qual dos dois é o cosseno. Vocês percebem? Então, ó, o Vx e o Vy, que eu quero descobrir, eu vou pegar o vetor inteiro, que é esse vetor V, e vou multiplicar ele para quebrar ele. Ó. Quando eu quero quebrar o vetor em pedaços, né, que é o Vx e o Vy, eu multiplico pelo seno ou pelo cosseno. Mas quando que faz um, quando faz outro? Então a regrinha é a seguinte, ó. Se eu quero descobrir esse Vy aqui, ó, tá vendo? Olha, eu vou pensar assim, ó, eu tenho esse ângulo, não tem esse ângulo? Se eu quero saber o Vx, eu vou pensar assim, ó, que eu estou saindo daqui do V e vindo para cá, ó. Então eu vou pensar assim, ó, que é o V com o alfa. Com o alfa, tá vendo? Com o alfa. E eu falo com e marco o cosseno. Aqui, ó, o Vx. Ó. Cosseno de alfa. Ó, com o alfa. Agora, se eu quiser pegar o vetor V e ir para o outro lado, que é para achar o Vy, vocês estão vendo que não tem o alfa aqui? Então aqui é sem o alfa. Olha lá, e marco aqui, ó, seno de alfa. Vocês percebem? Então, nesse caso, olha lá, para achar o Vx eu pego e faço cosseno, para achar o Vy eu faço seno. Essa é a regrinha do com e do sem. Vamos voltar para ver se funciona. Olha aqui, ó. Quando eu tenho o alfa aqui, então o Vx vai ser o V com o alfa para cá. Então, para o Vx é cosseno, ó. E para o Vy, sem o alfa para cá. Olha, é seno. Veja como funciona no segundo caso também. Agora o meu ângulo está aqui, ó. Se o meu ângulo está aqui, para achar o Vy é com o alfa. Olha, para achar o Vy é com o alfa. Já para achar o Vx é sem o alfa. Ó. Então, esse caso do Vx é sem o alfa. Vocês percebem? E assim a gente consegue fazer sem problema. Para finalizar essa aula, vou deixar para vocês um exemplo aqui, né, do que a gente vai fazer nos exercícios. E eu estou aproveitando aqui embaixo, deixando uma tabelinha, a gente chama de tabela de ângulos notáveis. São os ângulos mais importantes, né, o 30, 45, 60 graus, que aparecem na maioria dos exercícios. Aqui está em raiz, né? Então essa forma de escrever é a forma exata, tá bom? A gente às vezes usa o decimal, que é uma aproximação, mas aqui está na forma exata. Eu gostaria que vocês usassem assim também, tá bom? Se tiver dúvida, a gente conversa em correções aí. Vamos fazer então, ele está pedindo para a gente encontrar os componentes retangulares de dois vetores, do F1 e do F2. Vamos começar pelo F1? Olha lá, ó. Quero decompor esse vetor F1 em dois pedaços. Imagine então o retângulo, pessoal. Olha aqui, ó. Tá vendo? Um pedaço está aqui, ó.
e o outro pedaço está aqui, né? Então, esse primeiro pedaço que está no eixo X é o F1X. E esse pedaço de pé aqui é o F1Y, tá bom? Vou descobrir o F1X e o F1Y, os dois pedaços do vetor F1. Vamos lá? Como não está escrito aí, né? Faltou colocar valores aí, vamos colocar um numerinho, tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo, 10. E vou colocar no F2 também, vou colocar um 6 aqui no F2. Bom? Então, ó, o vetor F1 é 10. Vamos fazer então, ó, F1X e F1Y. Eu já sei que para achar os pedacinhos do F1 eu tenho que pegar o vetor F1, né? E multiplicar esse vetor ou pelo seno ou pelo cosseno do ângulo. O ângulo é 45 graus, ó. Tá vendo? Agora, é seno ou é cosseno? Aí entra a regrinha do com e do sem. Olha lá, o F1x, que está aqui embaixo, eu vou precisar fazer o 10 com o 45, ó, para chegar aqui no F1x. Então, é o F1, ó, aqui, ó, com o 45. Tudo bem? Já o F1y aqui, ó, vai ser sem o 45, ó, o 10 sem o 45. Vou marcar aqui, ó, o F1, que é o 10, sem o 45. Tá bom? E aí eu faço essa continha. Vamos lá? O F1 é 10, o cosseno de 45 aqui na tabelinha, ó, é a raiz de 2 sobre 2. E aí eu faço só o que dá, pessoal. Olha aqui, ó. 10 por 2 aqui dá 5, eu só simplifico. Isso aqui é como se fosse uma única fração aqui, tá bom? Então eu simplifico, ó, 10 dividido por 2 é 5, raiz de 2. Bom, isso daqui é a minha força aí, o pedacinho, força ou o que for, né? O vetor F aí, o pedacinho X dele, bom? E depois o pedacinho Y, vamos lá? De novo, ó, o F1, que é 10, o vetor inteiro, né, é 10. O seno de 45 também é a raiz de 2 sobre 2. Estou aqui. Então aqui acabou dando a mesma coisa, né? 10 por 2 é 5. 5 raiz de 2 também. Eu tenho dois pedacinhos iguais. Tá? Toda vez que eu boto 45 graus, os dois pedacinhos ficam do mesmo tamanho. Isso é uma característica aí do 45, porque ele está bem no meio dos 90 graus, né? Então eu traço aqui e formo um quadrado aqui, ó. E aí os dois pedacinhos ficaram do mesmo tamanho, tá? Agora vamos ver esse de baixo, o F2. Mesma coisa. O F2, eu quero saber o F2x e o F2y. Tudo bem? Quem são esses aí? Ó? Aqui, ó. Vou fazer em vermelhinho esse para não confundir. Ó. Então, eu faço um tracejado para cá, tracejado para cá, aqui e aqui, né? Esse vetor F2 aqui, ele tem esses dois pedaços. Esse aqui é o F2y, esse aqui é o F2x, né? Vamos fazer a continha deles? Então, ó, como é que vai ser a minha continha? Então, deixa eu só pegar de novo aqui o preto. Olha, vai ser o F2 inteiro, só que agora eu vou quebrar ele. Então, ou vezes o seno, ou vezes o cosseno. Vamos ver, ó. Então, se eu quiser o F2x, agora vai ser com o 30, tá vendo? Vai ser igual ao outro, né? Ó, o F2 com o 30 aqui para achar o x. Então, com o 30, cosseno de 30. E o F2y, esse aqui, ó. Esse aqui é o F2 sem o 30, ó. Vou marcar aqui. Sem o 30. E aí vamos fazer a continha. O F2 eu falei que é 6, né? O cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Dá para simplificar aqui, ó. 6 por 2 dá 3, né? Nem sempre dá para simplificar. Se não dá, a gente deixa assim, tá, pessoal? 6 por 2 dá 3, ó. Então isso aqui é 3 raiz de 3. E o de baixo, ó, aqui, né? O seno de 30 é meio. Aqui, ó, tá vendo? Seno de 30, ó, meio. E esse aqui tá melhor, né? Esse aqui eu faço 6 vezes 1 é 6, dividido por 2, 3, ó. Tudo bem? E achamos, então, todos os pedacinhos aí dos vetores, ó. Os dois pedacinhos aqui de cima
formam o vetor de 10, né? Aqui, ó. E esses dois pedacinhos daqui de baixo nós descobrimos são os que formam o vetor de 6 aqui. Né? Tudo bem? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aí, a decomposição de vetores, é isso que vocês vão fazer para mim, tá? Por favor, assistam, né, a aula quantas vezes vocês precisarem aí para poder entender, né? Essa aula foi um pouquinho mais curta, mas ela envolve um assunto que, às vezes, né, para quem nunca viu, talvez ache meio diferente. Então, por favor, estudem, né? Façam todas as atividades, tá bom? E na correção a gente volta a conversar sobre esse assunto, né? Então, valeu, pessoal. Até a próxima aula.